Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Versículo 1, 2 e 3. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. Diga, depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia. Diga aí, grande multidão o seguia, porque via os sinais. Diga para o seu vizinho, os sinais. Os sinais. Olhe para o outro lado e diga, os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Pode sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que aonde Jesus caminhava, com ele seguia grande multidão. A Bíblia diz que enquanto Jesus seguia de cidade a cidade, aldeia a aldeia, sempre havia com ele multidões. Mas o que é que eu quero falar nesta noite para a igreja? Falar de multidão é falar de números, é falar de variedade de pessoas, é falar de qualidade de pessoas, diversidade de pessoas. Falar de multidão é falar que existia grandes números e de todos os lugares, de todas as cidades circunvizinhas, quando alguém ouvia falar de Jesus, vinha para ver quem era ele. Alguns vinham porque sabia que ele operava milagres. Alguns vinham porque sabia que ele curava os enfermos. Alguns vinham porque sabiam que ele curava os cegos, que ele dava aos leprosos também cura. E muitos foram divulgando, e foi se divulgando. Lá em Marcos capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 45, diz a palavra de Deus que contudo assim que o homem saiu, começou a proclamar o que ia acontecer e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade. Ou seja, tinha cidade que Jesus tinha que entrar escondido, tinha que não ser visto pelas pessoas, ou muitas vezes ele via-se obrigado a estar do lado de fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de toda parte iam ter com ele. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quando eu falo de multidão, eu hoje à tarde orava e falava com Deus, e conversava com a minha esposa ali no nosso cantinho. E quando nós conversávamos, ela foi falando algumas coisas. Eu disse: filha, você está me dando a mensagem da noite.
E ali ela começou a falar algumas coisas. Mas o que é que eu quero dizer para você nesta noite? É que a palavra de Deus traz para nós uma alusão. No meio de uma multidão, existem pessoas que têm fé e existem aqueles que não têm fé. Existem aqueles que estão doentes. Existem também aqueles que só vão ver os doentes serem, ou observar os doentes. Não é nem Jesus. É para ver se o doente está doente mesmo. E se verdadeiramente vai acontecer milagre. No meio da multidão, existem aqueles que não acreditam no que é dito. Muitas vezes, assim quando Jesus abria sua boca, a Bíblia diz que muitos fariseus o acompanhavam. Aqueles que eram os religiosos daquela época costumavam seguir para ver quem era que estava falando e o que estava falando, para ver se ia de encontro ao que eles diziam ou ia contra o que eles diziam. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, quando a verdade não é aquilo que ela quer ouvir. Nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade, e aí se levanta, se revolta, se indigna, e aí quer matar o profeta, quer matar Jesus, e era assim que os fariseus agiam. Quando Jesus se declarava, aí eles se indignavam e diziam: vamos procurar um jeito de acabar com isso aí. A gente já deu um jeito em João, vamos dar um jeito nesse aí. Porque tem muita gente seguindo ele. Tem muita gente que vem e quer saber o que é que está acontecendo também na igreja, independente da placa. Por que que a igreja está prosperando? Por que que a igreja está crescendo? E aí depois ainda vem com o fermento para tentar levedar, para tentar destruir aquilo que Deus está fazendo. No meio da multidão tem tudo isso. No meio da multidão tem aqueles que estão ali e que estão prontos para estar com o mestre, para estar sentado com ele, como a Bíblia diz que depois que ele viu a multidão, ele se sentou com os seus discípulos. Ele sentou com aqueles que estavam ouvindo ele cotidianamente, que estava com ele o tempo inteiro, integralmente, que não largava ele. No meio da multidão existem os medrosos. No meio da multidão existem os frouxos, os covardes. Aqueles que muitas vezes na hora do vamos ver, volta atrás. No meio da multidão existe aquele que não abre mão daquilo que aprendeu. No meio da multidão existe aqueles que querem tomar decisões. Mas a Bíblia diz que aquela multidão seguia Jesus por causa dos sinais. Seguia Jesus porque eles buscavam os milagres, aquilo que interessavam a eles. Eles não estavam ali buscando Jesus integralmente, inteiramente. O que eu entendo da palavra de Deus é que aquela multidão, em maioria, não estava pronta a dizer assim: Jesus, a gente está aqui para o que der e vier. Eu só estou aqui para receber a minha parte e ir embora. Eu estou aqui só para receber o que eu vim receber, pegar minha parte, ó, e não venho mais. Eu não quero mais saber de você, Jesus. Depois que eu for curado, acabou. A Bíblia diz que Jesus curou 10. E quantos voltou para agradecer? Quantos? De 10, apenas um voltou para agradecer. E não era judeu, era estrangeiro. Meu moço está falando. E quando nós atentamos para a palavra de Deus nos últimos dias, e hoje a mensagem, ela é pesada. Mas ela é pesada porque o compromisso que Deus quer da sua igreja é com Ele, não é com o milagre. O milagre Ele quer realizar.
Mas ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Mas as pessoas muitas vezes vêm para a igreja não é em busca do reino de Deus, porque ele disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ei, lama, subirei calamanda silama. Mas o reino de Deus é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Jesus disse: olha, eu não vim agradar o mundo, eu não vim trazer paz. Jesus já foi logo bem taxativo: eu vim trazer espada, eu vim provocar. Jesus paralelamente estava dizendo: ó, eu vim provocar, e vou provocar, porque o Pai me mandou, e se o Pai me mandou, Ele garante. Eu vim provocar e eu vou provocar. Eu sou filho de Deus. Começou. Blasfemo. Quem estava na multidão gritou logo que ele era blasfemo. Jesus cura. Jesus curou. Ele cura em nome de Beelzebu. Por que não criam em Jesus? Eles viam os milagres, mas eles queriam distorcer aquilo que era a verdade e transformar em mentira. Eles queriam distorcer o que era verdadeiro e transformar em mentiroso, em profano. Mas acontece que o que é santo, a Bíblia diz: santifique-se mais. E o que é limpo, limpe-se mais. Porém o que é sujo, suje-se mais. E no meio da multidão tinha aqueles que estavam buscando se limpar, tinha aqueles que queriam ser curados da sua lepra, tinha aqueles que queriam ser curados da sua cegueira, tinha aquele que queria ser curado da sua enfermidade, e até aqueles que ele nem queria passar no caminho, nem sabia que estava doente e nem sequer tramou passar por ali, como a mulher do fluxo de sangue. Mas ao passar no caminho, indo à casa de Jairo, ele se debate, ela se debate, ela olha e diz: olha, vai passando Jesus. E uma multidão, ela viu o que primeiro? A multidão. A Bíblia diz que Bartimeu, ele ouviu o barulho da multidão. E quando ele ouviu o barulho da multidão, ele perguntou o que é que estava acontecendo, porque ele não estava vendo, ele só estava. E ele ouviu o quê? O barulho, as pisadas, a pegada da multidão. E ele sabia que eram muitos, não eram poucos, mas ele queria saber. E quando alguém lhe disse: é Jesus, aí ele disse: aí agora o negócio é diferente. Eu estou ouvindo a multidão, mas eu quero ver Jesus. Eu estou ouvindo a multidão, mas eu quero ver Jesus. E aí eu quero lhe perguntar: você está no meio da multidão? Você está no meio da multidão? Você está precisando de um milagre, você está precisando de cura, você está precisando de libertação, mas eu estou aqui para ver Jesus. E você está aqui para ver? Mas além de ver, nós temos outra obrigação: seguir. Porque ele diz: aquele que não tomar a sua cruz e vir após mim, não é digno e não herdará o reino dos céus. No meio da multidão você vai ter que escolher se você quer carregar sua cruz, se você quer ir após ele e herdar o reino dos céus. No meio da multidão você pode escolher o milagre,
Você pode escolher a cura, você pode escolher a libertação, você pode escolher a prosperidade, pode escolher o que você quiser. E pode rejeitar Jesus também. Ele vai te dar. Ele te dá o milagre. Mas porém, você não vai estar com Ele naquele grande dia. Existe uma questão de fé. No meio da multidão, a gente tem que entender o seguinte, que nós temos que ser semelhante. Semelhante. A Bíblia diz que nós temos que ser semelhante. Temos que ser santo porque Ele é santo. E ser limpo porque Ele é. E sem santificação ninguém verá a Deus. Em João capítulo 2, versículo 11. Como esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ó, porque creram. Jesus já vinha caminhando, Jesus já vinha andando, mas os discípulos só passaram a crer nele de verdade quando em Caná da Galileia, naquela boda, naquela festa, naquele noivado, ele transforma a água em vinho. Ei, você quer ser transformado? A canção falou: quem quer ser transformado? Quem quer ser curado? Quem quer ser liberto? Aleluia. As pessoas, em João 6:22, diz: no dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Ó, os discípulos seguiram e Jesus ficou, e a multidão percebeu. A multidão percebeu. O barco saiu. Os discípulos saíram. E a multidão não foi atrás dos discípulos. Elas perceberam que Jesus havia ficado. Amados, a percepção do reino de Deus para as nossas vidas nos últimos dias é que muitas pessoas estão buscando só a graça, o favor, mas estão esquecendo do dono da graça, de por onde vem a graça. Muitas pessoas estão somente indo atrás de algo e esquecendo que é muito melhor do que algo é você estar com quem tem tudo, porque Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ei, todo o poder. É muito melhor eu estar com Jesus do que eu simplesmente receber algo da parte dele. Porque eu vou receber e vou continuar vivendo uma vida atribulada. Vou continuar vivendo uma vida de angústia, de aflição. Ah, eu quero libertação, mas para você ter libertação, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Mas aí você tem que estar com Ele. Porque quando você é liberto, você não vai querer mais viver a vida que vivia lá fora. Quando você alcançar a libertação, você não vai querer mais viver da forma semelhante de outrora. Você vai querer viver uma vida nova. Você vai querer viver novidade de vida, porque esta vida nova está lhe dando frutos. E frutos dignos de arrependimento. Amados, muito tenho encontrado no nosso dia a dia pessoas que têm se afastado. Vou dizer assim, afastado. Ontem eu conversava com um e ele me falava da igreja, me contava, e aí de repente eu descobri que ele foi do nosso
ministério, num período que eu não estava aqui. E aí de repente, ele começou a contar, e eu disse: você está me contando para mim? Esse ministério aí nasceu na casa da minha mãe, nasceu em uma sala. Ele disse: é mesmo? Eu disse: é. Esse ministério, há 21 anos atrás, eu era o pastor dele aqui na cidade. Depois fui embora, depois voltei, mas voltei porque Deus mandou eu voltar para Alagoinhas. E eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que reclama, pastora, por causa das dificuldades, da luta do dia a dia, da tribulação. Mas hoje Deus falou no meu coração e disse para mim algo. E disse para alertar você. Você está vendo esse bispo aqui hoje ministrando a palavra de Deus? Você está vendo? Eu tenho a alegria de servir a Deus há 30 anos. Já passei por muitas lutas, muitas batalhas, muitas provas. Eu já dormi em papelão, eu já dormi em colchão, no chão, eu já dormi no relento, eu já dormi em praça, pregando a palavra de Deus. Já fui caluniado, já fui julgado, já fui tentado, já fui, de certa forma, esmigalhado por causa do Evangelho. Você está me vendo aqui hoje? Para você que vive reclamando porque está na igreja e está passando luta, está passando prova, Deus mandou eu falar para você. Ah, porque está difícil, porque está passando isso, está passando aquilo. Eu já chorei, porque não tinha 10 centavos para comprar um chá para o meu filho. Uma folha de boldo eu não tinha. E eu estava na missão, fazendo a obra de Deus. Eu já chorei dormindo num papelão na Praça Rui Barbosa, porque a igreja não aceitava o que Deus havia determinado para a igreja. E trancaram a porta da casa pastoral para eu não entrar e não dormir dentro dela. Mas não neguei a Jesus Cristo e não negarei. Não culpei Jesus e disse: Jesus, eu sei que o Senhor foi expulso de cidades, o Senhor foi expulso de lugares por causa do teu Pai, e eu estou aqui por ti. Eu já sofri, eu já chorei, eu já padeci, mas eu continuo acreditando que Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. Está pensando que é fácil vir para cá pregar? Está pensando que é fácil? Você chegar na igreja e trancarem a porta da igreja para você não entrar? Porque você falou o que Deus determinou, porque você falou o que Deus mandou, e não abriu mão e não abro, nem para o rei, nem para o presidente. O que Deus colocar na minha boca para falar para quem quer que seja, seja vida, seja morte, seja cura, seja doença, vai receber. Paulo disse que viver para ele era Cristo, e morrer é lucro, é ganho. Se você não tiver essa convicção, se você não tiver essa certeza, você precisa dobrar teu joelho. Você precisa entender qual é o teu lugar no meio da multidão. Qual lugar no meio da multidão você está ocupando nos últimos dias? Porque tem gente que por causa de uma pensão, por causa de uma taxinha de um auxílio, mente, inventa, para não perder 150, para não perder 130, mas perde a salvação. Eu falei, eu estou no meio da multidão. Quando começa a ficar gostoso,
pé cresce, sapato aperta. Não adianta servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Não adianta a ganância. Aí você vive mendigando. Ganha 150, mas em compensação não tem feijão, não tem arroz, não tem farinha. Não consegue pagar água, não consegue pagar luz, não consegue pagar nada. Porque está na igreja orando, pedindo a Deus, me liberta, me trata, me cuida. Mas está mentindo, inventando que está tudo bem para ganhar uma pensão. Eu estava na cidade de Capim Grosso. E Deus falou comigo. Filho, na igreja tem agiota. Se tiver aqui, fique seguro. Porque a Bíblia diz que eu não tenho que emprestar dinheiro com usura. Um dia um agiota me encontrou e disse assim: mas não tem problema porque eu estou ajudando as pessoas. Está ajudando nada, você está se aproveitando. Filho de Belial. Está se aproveitando da desgraça alheia. Está emprestando dinheiro porque quer ganhar mais. Quer tirar daquilo do pobre o que o pobre tem. E a desculpa é que está ajudando. Você está roubando. E a Bíblia diz, Salmo capítulo 15. Estou certo, moço? Não devo emprestar com... Mas se eu puder emprestar, eu empresto. Quando você puder me pagar, me pague, mas me pague. E quem toma emprestado tem a obrigação de devolver. Também. Se você tomou emprestado, emprestado não é dado. Uma coisa é a pessoa chegar e dizer que toma aqui, fulano, é seu. Outra coisa é você dizer, fulano, me ajude que eu estou precisando nesse momento. E a pessoa dizer, vou lhe ajudar. Aí você, quando você sai do sufoco, esquece que aquele lhe ajudou. Só vai lembrar quando estiver precisando de novo. Engano. Se é para falar da verdade, a gente vai falar da verdade. Se é para tirar o argueiro, se é para tirar a escama, a gente vai tirar a escama. Saulo de Tarso, ele conhecia a lei como ninguém. Ele estudou na melhor escola teológica daquela época. Mas porém a Bíblia diz que quando ele encontrou com Jesus, para que ele depois chegasse à casa de Ananias, eu falo olhando para ele, porque se eu errar aqui... Quando ele chegou na casa de Ananias, mesmo que Ananias, quando disse assim, esse aí não, esse aí é perseguidor, esse aí já matou gente e crente aí, o senhor está mandando para minha casa, não manda não. Esse é para mim um vaso escolhido. Esse é para mim um vaso escolhido. E a Bíblia diz que quando Saulo encontra-se com Ananias, Ananias ora por Saulo, e Saulo tira o que dos seus olhos? Ou seja, a cegueira espiritual, o engano, a mentira, tudo que estava na vida de Saulo caiu, até o nome de Saulo mudou. Agora é Paulo. Ei, vamos lá. Jacó, quando viu, vai passando pelo vale, no vale de Jaboque, no vale de Jaboque, eu olho, assustado. Eu tenho que ler Bíblia para chegar no patamar desse homem aí. A memória dele, oxalá, queira Deus que a minha memória funcione como a dele, para guardar versículo como ele guarda. É dom, é graça. Muita gente pode ficar querendo entender, e eu estou falando isso porque eu prego, mas não sou de estar guardando versículo, casa, endereço, não. Eu vou pelo que o Espírito está me dizendo aqui naquela hora ali, aquela coisa assim, mas se às vezes a pessoa diz, mas e o versículo, capítulo? Não, mas espera aí que eu vou buscar, espera aí. E eu
glorifico a Deus quando eu vejo um homem assim. São poucos hoje. São poucos hoje que você vê. Mas acontece que Jacó, eu estou falando da escama e do nome. Jacó vai passando e luta com o anjo do Senhor. Enquanto ele lutava, quando vai amanhecendo o dia, na alva, ele vai e o anjo lhe pergunta: como você se chama? Jacó. Mas eu quero ser abençoado. Eu não lhe solto se você não me abençoar. Ou seja, ó, eu não lhe largo, não adianta. Eu vou morrer aqui, mas eu não te largo se não tiver do jeito que eu quero. Ele disse: então a partir de hoje você não vai ser mais Jacó. Você agora será Israel, escolhido de Deus, eleito de Deus. Ei, você tem que lutar para receber e permanecer. Jacó pensou que ele ia morrer. Ah, já mudou a mensagem? Não. Estou falando de transformação. Transformação. Acontece que ele, quando viu o seu irmão, ele achou que o seu irmão ia matá-lo. Estava irado, enraivado. Mas o irmão dele estava enraivado com Jacó. Mas quando o irmão viu Israel, entenda que quando vem a transformação, os teus inimigos não te vê mais, não te enxerga mais como inimigo. Porque houve uma transformação. E a Bíblia diz que a palavra branda tira o furor. E aí Israel já chega, ó, diante de Esaú. Ele se ajoelha, ele implora, ele já vem confessando todo o seu erro, já vem dizendo que ele estava errado, que ele errou mesmo, que ele fizesse o que quisesse. Porque o homem arrependido, ele não tem medo da morte, mas ele confessa a verdade, ele declara quem ele é, ele confessa o seu erro, e a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança o perdão. Não estou mudando nada. E quando Esaú olhou e viu Israel, não mais Jacó, ele disse: meu irmão, levanta, eu te amo. Que lindo, olha a sua família, os seus filhos, as suas mulheres. Olha como você cresceu, tanto em abundância, como você está lindo. Que mudança, que transformação. Ei, alguém aqui nesta noite está disposto a viver transformação? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas nós temos que entender uma coisa: no meio da multidão existem aqueles que adoram de verdade, que ama, que está perto. E a Bíblia me fala das mulheres que estavam ao lado de Jesus. Em momento algum essas mulheres negligenciaram aquilo que Jesus havia feito. E quando Jesus morreu, as mulheres foram para o seu sepulcro e foram chorar e lamentaram. E depois, quando elas voltaram, que viram que a pedra não estava mais lá, que a pedra tinha sido removida, elas ficaram assustadas e voltaram correndo para avisar. Porque elas sabiam quem era Jesus. Elas caminhavam, elas andavam, elas estavam. E os discípulos ainda ficaram meio que duvidosos quando elas falavam. Esses mesmos discípulos estavam no meio da multidão. Mas quando a multidão olhou para eles e disse para algum deles, olhou para Pedro e disse: você estava com ele? Eu não estava não. Você é um deles? Eu não. Ah, você fala igual a eles? Não, mas curucucu. E aí? E aí? Esse tá meio gogo. Mas acontece que quando ele viu o galo cantar, aí houve o que? O arrependimento.
o reconhecimento. Ah, eu estava com ele, eu andei com ele, ele disse para mim que eu ia negar, eu duvidei, mas agora eu estou vendo que ele verdadeiramente é. Ele vai no caminho de Emaús e lá encontra mais 2 discípulos, e ele vai conversando o tempo todo com esses 2 discípulos, mas os 2 discípulos não conheciam ele, não conheceram, aleluia, mas depois que ele saiu da presença deles, ele disse: olha, eu senti paz. Quando ele falava, falava diferente. Meu coração ardia, e o seu não ardia? Ah, o meu ardia, o meu queimava. O meu coração, quando fala de Jesus, queima, arde. O meu corpo treme, o meu corpo arrepia. Quando eu penso que tenho essa responsabilidade, quando eu falo que estou arrepiando, é porque eu estou mesmo e estou sentindo o quanto Jesus está me dando uma responsabilidade, e o quanto essa responsabilidade pode interferir na minha vida. Quem é você no meio da multidão? Você é o cego que quer enxergar? Você é o paralítico que quer andar? Você é o leproso que quer ser sarado? Quem é você no meio da multidão? Você é o curioso que só veio olhar para ver se vai acontecer mesmo? Ah, eu vou ver se Deus vai revelar mesmo. Sara riu dentro dela, porque o anjo disse que ela ia ter um filho. E ela duvidou no coração. Para duvidar você não precisa falar, declarar, porque Deus conhece o coração e sonda cada um. Ah, esse negócio, sei não. Eu não sei não. Mas esse negócio é sério. Esse negócio não é de homem. Esse negócio é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que grande número de pessoas saiu ao encontro dele. João 12:18. Que grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizava milagres. Muita gente está indo atrás dos milagres, não está indo atrás de Jesus. Mas Jesus, Ele é tão amável, Jesus é tão maravilhoso, que mesmo Ele sabendo daquela multidão, tudo aquilo ali, no versículo 5 e 6, nós lemos que depois que Ele viu a multidão, Ele se comoveu e preocupou-se com o alimento daquela multidão. Porque tem gente que vem só atrás do pão. Ah, porque eu quero um emprego, é porque eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero aquilo. E depois que ganha o emprego, acabou, não vem mais no culto, não vem na igreja porque não tem mais tempo. Ah, o pastor fala isso porque o senhor é pastor. Eu sou pastor e trabalho secundariamente, não só em um lugar, em vários. Exerço várias atividades no meu dia a dia. E tenho tempo bastante para adorar a Deus. E se alguma coisa na minha vida secular tenta atrapalhar, eu digo, eu prefiro Jesus do que determinada coisa. Não importa. Se Deus lhe deu o trabalho. Eu estava olhando uma determinada empresa aqui da cidade. Essa empresa só abre de segunda a sexta. Tem outras. E se o feriado cai na sexta, eles só trabalham até quinta. Só vai trabalhar agora na outra segunda. Aí eu perguntei a um dos funcionários: rapaz, você está numa boa aí, né? Trabalha assim, os outros trabalham. Tem feriado, foi feriado na sexta, no sábado vai trabalhar, às vezes trabalha no domingo, que nem empresas que abriram no domingo, empresa que abriu na sexta-feira da Paixão também. E trabalhou, ele disse, rapaz, mas tem hora que eles cobram demais da gente. Eu digo, sim, nego, mas ele está cobrando, mas ele também está lhe dando. O patrão cobra, mas ele paga. É verdade ou não é? Ah, tem gente que ficou bem triste aí. É porque muitas vezes o salário não é o que a gente quer.
A gente quer estipular. A gente quer colocar da forma da gente. Mas entenda uma coisa. O salário do pecado é a morte. E nem por isso ninguém está se preocupando de deixar de pecar. Eu falei, eu avisei, não avisei, pastora? Mas está preocupado com o salário mínimo. Mas o salário do pecado? Mas eu quero continuar pecando. Eu? Não, lá ele. E aí? Eu quero continuar. Dando minhas namoradinhas por fora. Eu quero continuar dando minhas enganadinhas por aqui, puxando um dinheirinho a mais por aqui, dando uma de Mateus, publicano, de Zaqueu, e aí vai, dando uma daquela mulher que não tinha marido, mas que viveu com tantos. Meus irmãos, eu vim para falar a verdade. E não vou abrir mão dela. Não adianta. Porque aquela mulher, quando Jesus foi para Samaria, e naquele poço de Jacó, de Abraão, quando Jesus pediu água para ela, ela disse: você é judeu e eu sou samaritana. Como pode você me pedir água? E Jesus disse: ei, se tu soubesses quem sou eu, tu só não me daria água, mas tu beberia da água que eu tenho para dar. Aí ela para e ele disse: vai, chama teu marido. Não, senhor, eu tive 5. Eu estou indo aí, tá com outra aí. Eu não tenho marido. E aí ele olha, disseste bem, mulher. Você já confessou o teu pecado. Já disse onde está o teu erro. E agora toma e bebe. Bebe da água. O que foi que a samaritana fez? Ela já saiu pregando a palavra de Deus. Ela já saiu anunciando Jesus Cristo. A Bíblia diz, na sequência do texto, que ela saiu gritando: olha, vinham todos, vinham ver. Eu vi em Samaria. Existe um homem que falou toda a minha vida. É um santo profeta de Deus. Ei, não importa se é Joana, se é Maria, se é Antônia, se é Agripina, se é Ambrosina, Escrafifina, seja lá quem for. Se você estiver pecando, deixa teu pecado. Deixa teu pecado. Ah, o pastor hoje está julgando todo. Não, estou julgando não. Estou abrindo o leque. Estou suando frio. Porque ninguém quer mais pregar a verdade. Hoje é tome casa, tome carro, tome prosperidade, tome isso, tome aquilo, receba a cura, sai caroço, toma, vem de lá para cá, e tome isso, tome azeite, tome... E acabou a libertação, acabou a transformação, acabou o pecado comendo no centro, destruindo a humanidade, destruindo a sociedade. A igreja caindo no descrédito. Porque ninguém dá um bom testemunho. A maioria só quer: venha a nós, se vosso reino, como diz, nada. Mas a palavra de Deus que no meio da multidão existe também os adoradores. Existe também os adoradores, aqueles que adoram. Aí quando a gente desce do cajado, acabou a glória. Acaba a glória. Mas aí vem o aleluia. E aí vem o aleluia. E aí vem o aleluia. Louvado seja Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
eterna. No meio da multidão, Ele quer operar milagres. Ele quer salvar vidas. Ele quer transformar vidas. Ele quer mudar vidas. Ontem o jovem chegava para mim e dizia assim: eu sou afastado. Você é desviado. Aí eu: não, pastor, eu sou afastado, desviado. Negócio de conversinha. A Bíblia diz que eu não tenho que me desviar nem para a direita. Ela diz: eu não devo me afastar. Não devo me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Se eu desviei para a esquerda, eu desviei. Se eu desviei para a direita, eu desviei. Eu não me afastei. Aí querem contornar a situação. Não vou dizer desviado não, porque desviado é muito pesado. É pesado e vai para o inferno. O anjo, eis, na parede. Me ajuda aí, meu moço. Dário. Ó, a mãozinha na parede, ó. Hein? O que tinha na parede? Não. Fica aí, moço. Pesado foi na minha balança. O juízo de Deus é severo. O juízo de Deus não tem negócio de afastou só um pouquinho para cá. Afastou um pouquinho. Não. Foi pesado na balança. E a balança desse juiz não é igual a do mundo aí fora, não. Quem dá mais para eu lhe dar sua causa? Porque o mundo jaz no maligno, na corrupção, comendo de tudo que é lado. Mas esse juiz é diferente. E Daniel, o nome Daniel já diz: justo juiz. E aí, quando Deus pesa, não vai adiantar. Porque aí agora, aqui está Ezequiel capítulo 3 na minha vida. És tu uma atalaia. És tu uma atalaia. E vai falar o povo. E o povo que ouvir se arrepender, tá tudo bem, tudo lindo, eles vão se converter. Mas são casa rebelde. Porque muita gente ouve, entra aqui e sai aqui. Porque acha que é o pastor que está falando. Mas a Bíblia, ela é real e é verdadeira para as nossas vidas. Ninguém pense que eu vou arrancar essa página da Bíblia aqui, porque essa aqui não fala comigo não. Pois arranque. E naquele dia você vai ver ela todinha na tua frente. No meio da multidão existe aqueles que acreditam e que querem realmente seguir a vontade do Pai. Pedro até negou. Paulo até perseguiu. João se afastou. Tiago correu. Todo mundo correu. Mas acontece que depois todos eles entenderam que era a vontade do Pai, que Jesus fosse aos céus, que Ele fosse morto, que Ele ressuscitasse ao terceiro dia e que Ele fosse levado. E como o anjo disse: olha, assim como vocês viram Ele subindo, assim Ele descerá nas nuvens para buscar a todos. Ele virá buscar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor.
No meio da multidão tem aqueles que clamam e dizem: vem, Senhor. Ah, Marta e Maria. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui antes, meu irmão não tinha morrido. E Jesus chora. E Jesus lamenta. Onde está Lázaro? E levam. E aí ele olha e diz: ei, tira a pedra, remove. Será que o anjo foi lá? Presta atenção. O anjo foi no sepulcro de Jesus e moveu a pedra. Se Jesus quisesse, ele precisava pedir para alguém tirar aquela pedra para Lázaro sair. Todo o poder me é dado no céu. Mas ele disse: tira a pedra, porque era a coisa que o homem podia fazer. Tem coisas que eu posso fazer, você pode fazer. Tem coisas que a gente pode fazer. Não precisa Deus mandar o anjo, não precisa Deus mandar ninguém. Não precisa Deus mandar, porque é você que tem que fazer. E aí naquela hora tiram a pedra, mas já está fedendo, está cheirando mal. Tem 4 dias. Lázaro, sai para fora. E Lázaro vem. E no meio da multidão está lá os fariseus, ó. Está lá os fariseus. Mas eles viam, e aí vinha alguém cochichava no ouvido do chefe, do sacerdote. Vai lá. Ó, Jesus curou leproso. Jesus curou. Não é para falar para ninguém que ele fez isso. A mentira. A mentira. Ah, os soldados vieram. A pedra foi tirada e o corpo não está mais lá. Vamos dizer que o corpo foi roubado. Ó a mentira. Está entendendo? Eram religiosos. Cuidavam e guardavam a lei de Moisés. Mas na lei de Moisés tem dizendo que não é para mentir. Será que eles estavam guardando mesmo a lei? Criticaram Jesus porque Jesus curou no sábado. Mas estavam mentindo. Estavam mentindo. Isso é guardar a lei? E Jesus diz: eu não vim abolir a lei. Eu vim para que a lei seja cumprida. Porque ele viu que ninguém estava cumprindo a lei na terra. Você quer ver uma coisa? Quando diz que tem coisas que na lei você não pode. Eu vou ser mais suave. O pai olha para a filha ou para o filho e diz assim: olha, eu não quero que você se envolva com fulano. Ah, meu pai proibiu, agora eu vou fazer. Meu pai falou que não é para eu fazer, e eu não vou fazer na frente dele, mas por trás. E o pai de lá de cima está ali olhando. E o pai está olhando, ó, você não está fazendo na frente de sua mãe e do seu pai, mas você está fazendo na frente de Deus. E aí? Ninguém está me vendo. Foi assim que eu disse no dia que eu me converti. E fui para o banheiro fumar cigarro. Quando eu acendi o cigarro, aquela voz bradou lá dentro do banheiro fechado: ninguém está lhe vendo, só eu. Foi a primeira vez que eu vi Deus. 1 hora depois que eu aceitei Jesus. Ninguém está lhe vendo, só eu. Eu peguei o cigarro, apaguei na mão e joguei dentro do vaso. Nunca mais peguei nenhum cigarro. Naquele dia, o olho de Jesus, de Deus, me libertou. Ninguém está me vendo, só Ele. E aí eu vou para Salmos. Os olhos do Senhor estão como tocha de fogo sobre a terra. Quantas pessoas nesta noite precisam de uma transformação? Está no meio da multidão, mas você precisa de uma transformação.
Tem coisas, pastor, que eu não consigo fazer. Eu queria fazer, mas eu não consigo. Eu queria ser liberto, mas o Senhor falou aí, agora pesou. Venha. Se é transformação que você quer, você vai ser transformado. Mas só para quem crê. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas porém se espera. A gente prova, a gente sabe que pode, que vai conseguir. E nesta noite, quem precisa, quem quer essa transformação? Não importa. Não importa, eu oro por você para você ser curado. Eu oro para você ser abençoado, para você ter bênção na tua vida, para você ter o que você deseja. Mas eu quero saber se você quer ser transformado. Transformado pela renovação do Evangelho. Transformado pela renovação. Aleluia. Quantos nesta noite precisam e quer? Tem algum corajoso? Tem alguma corajosa? Venha. Tem mais? Quem mais? Não importa, gente. Não é se humilhar, é deixar Deus te exaltar. É deixar Deus trabalhar na tua vida e você alcançar a graça, a vitória. Tem mais pessoas aqui para ser transformada. Você cantou. Você quer transformação? Você vai receber transformação. No meio da multidão, Deus quer fazer maravilhas. Quem mais? Não perca tempo não, o tempo não espera. Mas você precisa dessa transformação. Deus quer mudar a história da tua vida. Deus quer transformar a tua vida. Não importa, meu irmão. Não importa, minha irmã. Não importa. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformada. Ora calabandaraba xaramá. Ronasui lemedere clamanaio sui. Eu quero ser transformado. Eu falei, pastor, que o negócio hoje era diferente. Porque Deus está trabalhando de forma diferente. Quando Deus disse, eu fui me arrumar, minha esposa olhou para mim e disse, mas você vai de branco hoje. Eu digo, Deus mandou.